Você já parou para pensar que a pirâmide mais famosa do mundo pode esconder algo que ninguém nunca viu? E não é porque falta tecnologia, não é porque falta dinheiro. É porque talvez alguém não queira que isso seja aberto. Hoje, você vai descobrir os maiores segredos que estariam escondidos dentro da pirâmide. Passagens que nunca foram abertas, câmaras que não aparecem em nenhum mapa oficial. E, principalmente, o que pode estar lá dentro. E por que isso muda tudo o que sabemos sobre a história humana. E já aviso agora, o último segredo é o mais perturbador de todos. E existe um motivo muito específico para ele continuar fechado até hoje. Então fica comigo até o final, porque se você sair no meio, vai perder exatamente a parte que explica por que esse mistério nunca foi revelado. O que nos disseram e o que nunca nos contaram desde a escola, todo mundo aprende a mesma história. As pirâmides foram tumbas construídas há milhares de anos com ferramentas simples por trabalhadores organizados e ponto final. Mas existe um detalhe estranho nisso tudo. Se elas eram só tumbas, por que são tão absurdamente complexas por dentro? Por que corredores falsos? Por que câmaras seladas? Por que túneis que não levam a lugar nenhum? E mais importante, por que ainda hoje existem espaços internos detectados, mas nunca abertos? Isso não é teoria, é fato documentado. E é aí que o mistério começa de verdade. As câmaras que aparecem, mas não existem. Nos últimos anos, tecnologias modernas conseguiram enxergar o interior da pirâmide sem quebrar uma única pedra. E o resultado foi chocante. Sensores detectaram grandes espaços vazios, com tamanho suficiente para conter salas inteiras, algumas maiores que a própria Câmara do Rei. O problema? Essas câmaras não aparecem em nenhum registro histórico. Não existem mapas antigos que falem delas. Nenhum explorador clássico jamais mencionou esses espaços. Ou seja, elas não deveriam estar ali. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Essas câmaras foram esquecidas ou foram escondidas de propósito, passagens seladas há milhares de anos. Dentro da pirâmide existem corredores que simplesmente terminam. Eles não colapsaram. Não estão quebrados. Eles foram selados com precisão, usando blocos gigantes perfeitamente encaixados. E aqui está o detalhe que ninguém gosta de comentar. Esses selamentos não parecem ter sido feitos às pressas. Eles são definitivos, planejados, calculados. Como se alguém tivesse pensado, isso nunca deve ser aberto. Mas por quê? O que seria tão importante ou tão perigoso que precisaria ficar trancado para sempre? Guarda essa pergunta, porque ela volta mais forte daqui a pouco. A câmara que não faz sentido algum. Existe uma câmara específica dentro da pirâmide que intriga especialistas até hoje. Ela não tem decoração, não tem inscrições, não tem sarcófago funcional e pior, ela não deveria existir naquele ponto da estrutura. Arquitetonicamente, ela não faz sentido. Alguns acreditam que ela foi abandonada no meio da construção. Outros dizem que foi um erro. Mas e se não for nenhum dos dois? E se essa câmara for apenas uma distração, uma espécie de isca criada para ser encontrada, enquanto outras muito mais importantes permanecem invisíveis? O segredo dos túneis que não levam a lugar nenhum. Agora isso fica ainda mais estranho. Existem túneis extremamente estreitos dentro da pirâmide. Tão estreitos que ninguém conseguiria passar por eles. Eles não servem para ventilação, não servem para passagem, não servem para transporte. Então, por que existem? Alguns dizem que eram simbólicos, outros dizem que apontam para estrelas, mas existe uma teoria muito menos confortável. Esses túneis não foram feitos para pessoas, foram feitos para outra coisa. E se você acha isso exagero, espera até entender o próximo ponto. O problema do peso. Algo não fecha. Um dos maiores mistérios da pirâmide não está no que ela esconde, mas no que ela sustenta. Existem áreas internas onde o peso acima seria impossível de manter, mesmo com engenharia moderna. A menos que esses espaços não estivessem vazios. A menos que algo extremamente pesado estivesse ali originalmente, ajudando a distribuir a carga. E agora vem a pergunta que ninguém consegue responder. Se algo estava lá e para onde foi? Por que nunca abriram até hoje? Essa é a parte mais intrigante. Porque não é falta de capacidade. Hoje,
seria possível abrir qualquer área da pirâmide com precisão milimétrica. Mas existe sempre a mesma justificativa oficial: preservação. Só que essa desculpa começa a falhar quando você percebe que outras estruturas antigas já foram abertas, outras câmaras já foram violadas, outros monumentos já foram explorados até o limite, mas essas câmaras específicas continuam intocadas. Então surge a pergunta inevitável: preservação ou medo do que pode ser encontrado? O segredo final, o que realmente pode estar lá. Agora junta tudo: câmaras gigantes não registradas, passagens seladas de forma definitiva, túneis impossíveis, espaços que não fazem sentido estrutural, recusa persistente em abrir certas áreas. A hipótese mais perturbadora não é sobre ouro, nem sobre tesouros, é sobre conhecimento. E se a pirâmide não fosse apenas um monumento, mas um cofre? Um cofre de informações de uma civilização que não deveria ser esquecida. Ou pior, uma civilização que não deveria ser lembrada. Por que isso muda tudo? Se essas câmaras forem abertas um dia, não seria apenas uma descoberta arqueológica. Seria uma reescrita completa da história humana. E talvez seja exatamente por isso que elas continuam fechadas. Porque algumas verdades, quando revelada, não podem mais ser escondidas novamente. Se você chegou até aqui, comenta: abrir ou não? Se curtiu esse mistério, deixa o like. Isso me mostra que você quer mais conteúdos assim. E se inscreve, porque o próximo vídeo vai explorar outro segredo antigo que oficialmente não deveria existir. E acredite, esse é ainda mais difícil de explicar.